Olá, irmãos, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Esse é o canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gedeon Gomes e eu quero convidar você, que é novo no canal, que está vendo o vídeo agora, a se inscrever, dar um like, ativar o sininho aqui embaixo para você receber notificações dos próximos vídeos que serão lançados sobre a Palavra de Deus. E hoje, irmãos, eu quero trazer mais uma das mensagens que eu prego na igreja, trazer para vocês aqui no canal, que o tema da mensagem é o seguinte: seguir o exemplo de Cristo. Amém? E para falar sobre isso, eu quero abrir com vocês lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Amém? Eu vou ler devagarzinho a palavra, amém? Para a gente poder ter um entendimento, amém? Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, e tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende a cada um para que é para propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando toda a forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus, nosso Deus poderoso, que cuida de nós e tem um amor tremendo sobre nossas vidas. E vamos à meditação sobre o que nós acabamos de ler. Então, irmãos, basicamente, o fato que nós devemos entender sobre Jesus é que Jesus não fazia nada para receber louvor dos homens. Jesus não fazia nada para que ele fosse visto, diferente dos fariseus. Os fariseus, quando eles davam oferta, ele queria que tocassem trombetas diante da oferta. E tem muitos cristãos evangélicos aí que fazem doação, campanha de doação, fica batendo foto com as pessoas, entregando o alimento que deu. Para de ser fariseu, isso é coisa de fariseu. Se você é cristão e faz isso, é pastor de igreja, vai fazer doação para famílias carentes e baixa uma foto com você dando e tira aquela selfie assim, você entregando a cesta básica, você é um hipócrita, você é um fariseu. Então Jesus não fazia nada para receber o louvor dos homens. Jesus não fazia nada para receber adoração. O alimento de Cristo era fazer a vontade do Pai. E o seu alimento? O que tem sido o seu alimento? Amém, irmão? Você está feito a vontade do Pai? O seu alimento tem sido fazer a vontade de Deus? Porque Cristo, a prazer dele é fazer a vontade de Deus. E o seu? Por isso eu falo o tema da mensagem: seguir o exemplo de Cristo. Então Cristo se alegrava em fazer a vontade do Pai. Então em tudo que nós nos propomos fazer, irmãos, na igreja, para servir o Pai, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Porque Deus é o único digno de ser exaltado. O único. Ele é o único que merece ser adorado, ser cultuado, adoração. Ele é o único que merece nós nos prostremos diante dele. O nosso Deus, ele é o único. Então Cristo, ele fez tudo para que o Pai fosse glorificado. E nós também, como irmãos de Jesus, porque Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Então nós somos irmãos de Jesus. Então, para nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós devemos nos preocupar em tudo que nós fizermos que seja para glorificar o nome de Deus. Amém? Então, irmão, se em toda a sua vida agiu como servo, e nós também devemos entender ter essa mesma postura. Uma postura que eu vejo em muitos pastores hoje, que tem muitos pastores que não querem servir. Se você é um pastor que não entende que você tem que servir, que você tem que visitar os irmãos, que você tem que dar uma assistência, então você não serve para ser pastor.
Se você é um pastor que fica reclamando de salário em púlpito da sua igreja, você, meu amigo, eu sinto muito, você não serve para ser pastor. Nem era para você estar no púlpito. Você não entendeu o que é chamar de servir. Se você entendeu o que é servir como Cristo serviu, você vai ver que Cristo nem pedia dinheiro. Cristo não cobrava dízimo, Cristo não cobrava oferta. Todo o ministério dele tinha uma maneira de sustentar, Deus sustentava. Amém? Se você não entende que se Deus te chamou, se Deus vai colocar você na igreja, que Ele que vai prover e você ficar cobrando, amolando os irmãos para poder te sustentar, você está errado. Porque pastor tem que depender de Deus. Se você não entende, você não serve para ser pastor. Ó, irmãos, desculpa a sinceridade aqui. Mas esse é Deus que me manda falar. Então, se Cristo agiu como servo, nós também devemos agir como servos. Amém, irmãos? Então, não fazer nada para agradar os homens, tem que agradar a Deus. Irmãos, a nossa vida, o nosso foco da nossa vida é fazer Deus olhar para a gente com um olhar diferente. Será que você tem conseguido fazer isso? Então, irmãos, nós temos que ter a humildade reconhecendo que quem faz tudo é Deus. Irmãos, eu também sou ministro de louvor, eu prego, eu sou ministro de louvor, professor de escola dominical. Quando eu faço louvor, que a glória de Deus desce sobre a igreja, não é eu que faço, é Ele que está fazendo, é a misericórdia dEle. Porque a gente é falha, a gente é pecador. Vocês estão entendendo? Tem muitos homens que são usados por Deus, que começam a se achar, que começam a achar que são eles. Não é, irmãos. É Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz, porque Ele quer abençoar a igreja, não é porque a gente se consagrou, não é porque você orou muito, porque você jejuou muito. Amém. O jejum, a oração, a leitura da palavra faz diferença. Mas quem faz a obra, quem faz os milagres, quem traz a bênção, é Deus, não é você. Não é você que vai conseguir mudar a vida do homem, é Deus que muda a vida do homem. Então, para a gente seguir o exemplo, nós temos que entender que nada é nós que fazemos. Porque Cristo, como servo, Ele fazia tudo de acordo com a direção de Deus. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então você, como cristão, se você não entender que para tudo que você quiser fazer na vida, você tem que pedir a bênção do Pai. Pai, me abençoa. Se você não fizer isso, você vai se frustrar. Você vai quebrar a cara, você vai ter arrependimentos profundos por tomar decisões na sua vida sem a direção de Deus. Porque Jesus foi perfeito em tudo, irmão. Jesus, ele seguia toda a orientação que o Pai dava para ele. Jesus não fazia nada sem ter o consentimento de Deus. E esse é um exemplo que ele nos dá para que nós, a nossa vida, em toda postura que nós fomos ter perante o Pai, que nós façamos tudo de acordo com a vontade de Deus e com o propósito dele. E um dos principais sentimentos que Cristo tinha, que nós devemos seguir. O primeiro é o amor. Irmãos, Deus é amor. Mas eu não posso enganar vocês como Satanás tem enganado o mundo. Traga uma doutrina de demônios. Que Deus é amor e que Deus aceita pecado. Irmão, pecado não entra no céu. Se você sabe o que é pecado. A Bíblia fala tudo que é pecado. Nós temos a palavra de Deus como referência. Deus nos ama, mas o pecador só vai entrar no céu se arrepender dos seus pecados e aceitar viver tendo Cristo como o Senhor da sua vida, o Evangelho de Cristo. Então, se você não entende que você tem que abandonar o adultério, você tem que abandonar a fornicação, você tem que abandonar a sodomia, o homossexualismo, você não vai entrar no céu. Então, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. E Cristo, irmãos, ele não foi soberbo por ser igual a Deus. Cristo foi humilde. Cristo tinha poder para fazer várias coisas. Cristo tinha poder para fazer descer um exército do céu e destruir todo o Império Romano. Isso era mamão com açúcar para ele. Mas ele não fez porque ele era obediente. Ele seguiu todo o propósito de Deus. Jesus, ele podia ter acabado com o Império Romano. Levantar um exército e ter acabado com o Império Romano. Mas não era esse o propósito de Cristo. Cristo seguia a vontade de Deus. Então, irmão, nós devemos aprender a nos humilhar perante Deus. Seguir, ser iguais a Cristo. Ser obediente, humildade. Entender que as coisas grandes que Deus usa você, irmão, é muito usado. Nossa, eu sou top mesmo, Deus precisa de mim. Precisa nada, irmão.
Se você não quiser fazer a vontade de Deus, amanhã levanta outro põe no seu lugar. Você não é ninguém, a gente é pó. A gente é menos do que nada, irmãos. Tudo bem, nós somos alguma coisinha, porque nós somos filhos de Deus. Amém, mas não é porque você é filho de Deus, você tem que achar que você é melhor que os outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Tem tanto pastor que acha que é dono da igreja, que faz igrejas esvaziar, igreja foi menos que nada. Aí quando alguém sai, não, sai da igreja quem Deus quiser que sai. Isso aí não me preocupa, não vou correr atrás. E a parada da ovelha perdida? Tinha 100 ovelhas, nem está na Bíblia, né? Mas o cara foi lá buscar a ovelha que estava perdida. E aí? Se você é um pastor que você não ama suas ovelhas, então você não tem nada a ver com Cristo. Você está fazendo a sua própria carne. Então você está no evangelho de Satanás. Não é o evangelho de Cristo. Irmãos, essas coisas que eu falei com vocês são coisas muito sérias. E não falei nada para ofender ninguém aqui. Eu estou falando a verdade. Jesus te ama. Ele vai te aceitar do jeito que você é. Porque ele fala no evangelho: vinde a mim da forma como vós estáis. Mas Jesus, quando você entender o evangelho, você como homossexual, você que pratica sodomia, eu quero falar para você, meu querido. Se você quiser mesmo Jesus na sua vida e falar: Deus, eu não aguento, eu não... porque você sabe lá no fundo que a sua vida é uma vida de sofrimento. Mas Deus, ele te ama tão profundamente que ele vai ter misericórdia de você até o final da sua vida. Para você levantar a sua mão: Jesus, eu não consigo abandonar o pecado. Me liberta. Eu não quero, eu não consigo. E o demônio que está na sua alma, ele vai sair da sua alma. E o Espírito Santo vai vir habitar na sua vida. Você vai ser liberto de todo o pecado sobre sua vida. Porque ele te ama. Mas pecado não entra no céu. Nunca vai entrar nos céus. Pecador não vai entrar no céu. Vai entrar no céu aquele que se arrependeu. E aquele que procura viver da maneira que Cristo viveu. Amém? Minha meta é essa um dia, irmãos. Chegar a ser parecido com o Mestre. Eu sei que é difícil, mas se eu pelo menos conseguir 10%, eu acho que já vai ter valido a pena. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, com toda a sorte de bênção no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos.